Ei, gente, bom dia. Então, a gente escolheu o documentário Cowspiracy, O Segredo da Sustentabilidade, e o grupo é formado por Bárbara, Giovana, Mariana e eu, Jonathan. E eu vou começar explicando um pouquinho sobre a ideia central do documentário. Antes de começar, eu vou passar algumas informações sobre o documentário. O título eu já falei, né, que é Cowspiracy, O Segredo da Sustentabilidade. Os diretores é o Kip Anderson e Keegan Cool. E o ano foi publicado no ano de 2014 e o país de origem é dos Estados Unidos. Então, logo nos primeiros minutos, o protagonista Kip Anderson, ele traz uma ideia central, né, de do que adianta a gente cumprir algumas missões nossas para a sustentabilidade, ajudar na sustentabilidade, traçar numerosas estratégias sustentáveis, tipo tomar banho mais curto, tentar produzir menos lixo, optar por usar bicicleta e precedendo com outras várias alternativas sustentáveis que sempre ouvimos desde crianças, desde o ensino fundamental, ensino médio, prézinho, e de organizações ambientais como Greenpeace, e que a gente não vê melhoria significativa. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano são as mesmas estratégias que a gente tem que adotar. Sendo que os agentes da agropecuária e outros setores destroem o meio ambiente em uma proporção muito maior e o que impede a sensação de alívio no nosso ecossistema. Dados irreversíveis nesses ecossistemas. E a gente tem sentido isso na pele, né? Porque, por exemplo, no Brasil, a gente ficou com medo de ter tsunami esse mês passado, devido às mudanças climáticas, uma coisa que foi ensinada a gente que nunca teria no Brasil. E também o mais interessante desse documentário, as meninas vão até falar um pouquinho para frente, é que o Kip Anderson, ele entrevistou várias instituições, organizações como Greenpeace, CEOs de empresas ambientais, e ele sempre teve as mesmas respostas de todos os entrevistados, né? Que eles não queriam falar sobre esse assunto. Eles não queriam colocar a agropecuária como um dos problemas, não o maior problema, mas sim mais um dos problemas. Porque a criação animal, ela é a principal causa de desmatamento, poluição e consumo de água. Ela é responsável por efeitos estufas, mais do que as indústrias de transporte. Fora que é uma das principais causas da destruição da floresta amazônica, 91%. E com isso vem a extinção de espécie, a perda de habitat, a erosão do solo, as ditas zonas mortas oceânicas. E um desses dados estão aí no slide, por exemplo, lá embaixo do hambúrguer. Para produzir um hambúrguer precisa de 660 litros de água, o equivalente a 2 meses de banho de uma pessoa. É muita coisa. E ele bate muito na tecla do porquê ninguém tá falando disso, né? Porque as instituições não estão falando disso. Porque a gente tem a sã consciência de que a agropecuária tem um mercado muito forte, um poder aquisitivo muito forte. Ela tem uma bancada rural muito forte no setor político. Ela consegue controlar e comprar as pessoas com muita facilidade, né? E as minhas vão falar um pouquinho lá pra frente dos ativistas que tentaram lutar por nossos direitos aqui no Brasil, o que aconteceu com eles. E basicamente lá pro final do documentário, o assunto ele meio que dá uma reviravolta, né? Ele muda pra crueldade ambiental e nos últimos minutos também fala sobre um discurso vegano, pra gente adotar o veganismo na nossa vida. E pelo que eu percebo do documentário, ele envolve várias relações sociais, porque fala sobre a fome também, do que a gente produz muitos grãos para alimentar para alimentação do animal, sendo que esses grãos podiam ser voltados para o combate da fome. Ele também fala sobre as ciências agrárias no geral, né? A zootecnia, a agronomia, a engenharia florestal, a engenharia ambiental e sanitária. Envolve vários setores. Então, a respeito do título, Cowspiracy, traduzindo ao pé da letra, significa conspiração das vacas, né, que traz essa referência à agropecuária, à criação de gado e como isso afeta todas as esferas globais e os problemas ambientais existentes hoje em dia. E um dos temas assim que eles criticam bastante são por que organizações não abordam esse tema. E existem vários fatores, né, porque esse assunto envolve pessoas de grande poder aquisitivo. Então, com certeza, não é apenas abordar esse tema, tem muita coisa por trás. E além disso, eles mostram a visão de vários especialistas, né, mostrando como existem muitos que concordam sobre como a agropecuária afeta todas as mudanças climáticas,
dengue, fome, extinção de espécies, e como alguns especialistas também não dão tanto valor a esse assunto, acabam vendo outros problemas e não esse que é o que o documentário traz como principal. Além disso, uma coisa que eles dão ênfase em como o Greenpeace não quis dar entrevista para o documentário, né? E eles acham isso como uma forma de negar o, esse assunto, né? E como a agropecuária afeta tudo, sabendo que o Greenpeace é uma organização não governamental e com foco em defender o meio ambiente e a vida. E um fato bem interessante é que eles mostram muitas estatísticas brasileiras, muitas envolvendo a Amazônia, e também outro dado que eles mostram é que o Brasil é o terceiro país mais letal do mundo para ativistas ambientais, que nos últimos 20 anos, mais de 1.000 ativistas morreram, que são ativistas mesmo que abordam esse tema, né, que envolve pessoas de grande poder aquisitivo. Então, daí já consegue ter uma ligação entre o número de assassinatos e esse assunto que não é muito discutido. Olá, boa tarde. Eu vou começar falando que o documentário ele também aborda sobre o quão a indústria da pecuária ela é responsável por um consumo excessivo de água, né? E para exemplificar isso, foi feita a comparação entre a produção de um hambúrguer e a quantidade necessária de água para isso. E foi constatado que equivalem a 32 banhos. E esse consumo excessivo, ele é devido à criação intensa do gado, né, desses animais. E além do último comparativo, também mostra que 2.500 litros de água são necessários para produzir somente 1 quilo de carne. Em comparação com algumas outras indústrias, como por exemplo a indústria de perfuração hidráulica para o consumo de gás natural, essa indústria utiliza 378 bilhões de litros de água por ano, em razão da indústria da pecuária, que utiliza 128 trilhões de litros por ano, só que esse número é somente nos Estados Unidos. Então, no mundo todo é um número muito maior e a diferença é muito grande. E de onde que vem esse consumo? Para que ele é utilizado, né, essa água? Uma parte do consumo ela é destinada para a dessedentação do gado, que é para o próprio consumo dos animais, e uma outra parte é para o cultivo das colheitas dos alimentos para esses animais, que geralmente são plantados grãos e cereais, soja, e vale lembrar também que muitas das vezes essas áreas para esse plantio elas são desmatadas, já que os pastos eles não são bons para cultivar. E a gente pode dizer que esse consumo desenfreado ele fomenta a crise hídrica, tanto no Brasil quanto no mundo. E além de contribuírem para a escassez de água, a pecuária também traz mudanças a respeito da qualidade da água. E essa contaminação, né, essa poluição, ela é dada por hormônios, metais pesados e patógenos que estão contidos nos dejetos dos animais e que são carregados para o leito dos rios por meio da lixiviação do solo. Essa lixiviação é um processo erosivo que ele é provocado a partir da lavagem da camada superficial do solo pelo escoamento da água da chuva e tal. A respeito dos hormônios, podem ser tanto hormônios como antibióticos, vacinas, remédios para crescimento, que são injetados nesses animais e que chegam até os rios e que prejudicam não só a qualidade da água, como também trazem risco para a saúde das pessoas. Se esses dejetos desses animais que contêm esses patógenos também chegam até os rios ou até os reservatórios, algumas doenças que eles podem causar são diarreias e gastroenterites, também prejudicando não só o ambiente, como também a saúde das pessoas. Esses dejetos, sem o devido tratamento, que é o que mais acontece, né, eles causam a poluição. Sem contar também o número de agrotóxicos e pesticidas utilizados nas plantações destinadas à alimentação dos animais, que também contribuem para a degradação da qualidade da água. Falando um pouco sobre a pecuária no Brasil, é importante falar que grande parte das atividades de desmatamento e de queimadas na Amazônia são voltadas para a pecuária e para a agricultura extensiva. Só no Brasil foram registradas mais de 100 mil queimadas até 2019 e só na Amazônia esse número chegou a mais de 40 mil focos de queimada. Embora muita gente ache que seja só a agricultura o responsável pelas queimadas na Amazônia, 9 em cada 10 focos de queimada são destinadas para áreas de pastagem,
para a criação do gado. E a maioria dessas queimadas elas são legais, ou seja, não são autorizadas pelos órgãos ambientais. E grande parte dessas derrubadas e posteriormente as áreas queimadas são ampliações de pastos que já existem ou para abertura de novas pastagens. Isso é um jeito de grilar as terras. É um crime organizado por grileiros que tomam a terra pública e fazem a derrubada e a queimada dessa área para depois vender para terceiros que podem ou não saber sobre isso para participarem de um comércio ilegal de terras na Amazônia. E a queimada ela é uma técnica muito utilizada porque ela é rápida e barata, utilizada no meio rural, porque o fogo ele é utilizado para limpar as áreas desmatadas. E com relação ao desmatamento de outras regiões, regiões como o Cerrado e o Pantanal, eles também sofrem muito com essas consequências, né? Com essas queimadas. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que entre 2000 e 2018, o Pantanal teve mais de 2.000 km² devastados, e sendo que 59% dessa área foi transformada em área de pastagem. E os impactos no ecossistema são inúmeros, mas principalmente a mudança no comportamento das chuvas, que consequentemente vai mudar o clima do país, né? Porque a floresta ela abastece para a atmosfera o vapor d'água que forma as nuvens e que mantém as chuvas. E com o desmatamento dessas áreas, ocorre a desregularização das chuvas. E com a desregularização das chuvas, impacta diretamente o próprio agronegócio. E o que implica bastante, porque o Brasil tem 95% da agricultura dependente da chuva. No decorrer do documentário, várias instituições ambientais foram procuradas para dar entrevistas falando acerca da pecuária e da agricultura e os impactos que isso causava. Só que, ao todo, algumas se isentavam totalmente. Quando vinha um questionamento, elas não se comprometiam e preferiam não falar sobre o assunto. E de tudo, a Greenpeace não quis conceder entrevista, porque ela afirmava que eles já tinham conseguido outras entrevistas, então não tinha necessidade dela estar falando. E aí que vem. Por que essas instituições não falam acerca desse tema? Por que o silêncio dessas grandes instituições? E aí vem o comprometimento com as questões ambientais que está em pauta. Poxa, se eles de fato estão alinhados às questões ambientais e fica muito nítido no documentário que a pecuária causa um grande impacto no meio ambiente, por que eles não falam acerca desse tema em si? E aí você vai identificando uma cadeia nesse assunto e os impactos que isso também causam para essas instituições. Porque grande parte delas necessitam de doações, necessitam de parcerias. E aí elas não falam por temer perder esses parceiros, porque a partir do momento que ela fala mal de alguém que a financia, diretamente essa pessoa não vai mais querer apoiar essa instituição. Então, assim, o que dá para perceber é que o dinheiro, por vezes, soa mais importante do que a causa. E existe um outro lado. Quem se compromete acaba morrendo pela causa. Como o Brasil, a gente tem isso nitidamente. E quem fala? Então, muitas dessas pessoas que falam acabam sendo assassinadas. E aí nós temos um relatório de 2019 que traz dados muito embasados. Nesse relatório fica bem nítido que ao longo desse ano 212 pessoas foram executadas e temos um ranking. O Brasil lidera o terceiro lugar desse ranking, sendo 24 pessoas, 24 ativistas que foram executados. Dentre essas 24 pessoas, 10 delas são indígenas. E aí, quando observamos qual foi a região que esses ativistas foram assassinados,
a gente vê uma questão bem pontual, que são áreas onde a pecuária vem muito forte, a agricultura, sendo elas 7 pessoas no Pará, 5 pessoas no Amazonas, 4 no Maranhão, 2 no Mato Grosso. Temos com um registro de assassinato o Amapá, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco e Rondônia. E temos na Amazônia 8 indígenas e um caso no Mato Grosso do Sul e um no Paraná, sendo eles indígenas. Como vimos os dados no relatório e como foi exposto no documentário, temos o caso da Dorothy, que ela era uma missionária, vivia em um assentamento liderando um projeto de agricultura familiar no Pará. E ela foi assassinada com 6 tiros por estar denunciando ocupantes ilegais do lote do seu assentamento. E por lutar pelo que ela acreditava, ela foi morta, porque quem queria ocupar aquela terra, de fato, tinha mais dinheiro do que tinha dinheiro e mandou matar ela. Cabe pontuar que antes disso ela já vinha recebendo ameaças de morte, mas ela acreditava na luta dela e continuou lutando. A área era disputada por madeireiros e latifundiários, e foram eles que encomendaram a morte dela, porque começou a impactar diretamente, né, com o que eles viviam e precisavam daquela terra. E aí acharam mais justo tirar